E para a gente começar, né, os nossos trabalhos, eu trouxe uma leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 98, A Prece Recompõe. Moveu-se o lugar em reunidos, sediado dos amigos. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz espírito no grande sempre se caracteriza por ação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entendem os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçamos rumos novos para a vida superior. E assim, meus queridos, é com essa leitura que eu convido a todos nesse momento que fechem os seus olhos, respirem profundamente, aproveitando essas energias renovadoras que esse ambiente nos propicia. Agora, nesse momento que choveu e que as plantas agradecem, mostrando toda a sua força, pequena quantidade de água que tivemos nessa noite, né, e nessa manhã, a gente já observa os brotos nascendo, as flores desabrochando, e o verde voltando a resplandecer. Essa energia não serve só para as plantas, ela serve para a gente também. Então vamos respirar
profundamente e aproveitar cada gota dessa energia maravilhosa que nos envolve nesse momento e que ela possa renovar, assim como a natureza, as nossas forças, as nossas energias e principalmente a nossa fé em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Que nessa manhã de hoje possamos abrir o nosso coração, nossa mente e nosso espírito para as reflexões que a nossa irmã Mônica vai nos trazer e que com essas palavras, essas ideias, esses conceitos, possamos aumentar a nossa força e a nossa coragem para continuarmos a trilhar a nossa jornada, por mais difícil que ela seja, por mais penosa que esteja nesse momento. E assim, pedimos aos nossos irmãos espirituais, aos nossos irmãos espirituais, pedimos aos nossos irmãos espirituais, benfeitores dessa casa, que estejam conosco nesse momento e por toda a nossa semana, e que deem força e iluminem o nosso pensamento e os nossos corações, para que possamos fazer essa renovação tão necessária para nós e para o nosso planeta. E é com muita alegria no coração que nós iniciamos os trabalhos de hoje, rogando bênçãos à nossa irmã Mônica e agradecendo a Deus, a Jesus e a Francisco de Assis. Muito obrigado. Então, meus queridos, agora eu vou convidar a nossa irmã Mônica para a nossa palestra de hoje, cujo tema é perdão e reconciliação. Vamos lá. Seja bem-vinda, Mônica. Bom dia a todos. Eu desejo que o nosso Mestre Jesus nos conduza nessa manhã, que vocês escolham a paz, a harmonia, a esperança que vieram aqui buscar. Eu agradeço o convite, é sempre uma grande oportunidade nós podermos conversar a respeito do perdão. O perdão é um processo fundamental na nossa vida. Nós só alcançaremos a paz que desejamos quando nós conseguirmos trabalhar esse processo. E a própria origem da palavra já deixa claro a sua superioridade. Perdão vem da palavra perdonare, onde per significa ir mais além, fazer um pouco mais de esforço, dar um pouco mais de você. E donare significa doar. Então, perdoar é doar um pouco mais. Você ir além daquilo que você já foi. E reconciliação vem de reconciliar, onde é reunir, é unir. Conciliar, então, é conciliar novamente. Então, é doar cada dia mais, para que consigamos nos reconciliar, nos religar, nos reconectar uns aos outros, com Deus, conosco. Esse é o tema da manhã. Perdão é um processo. O processo leva tempo, análise,
para implantação. Deu certo? Não deu? Qual é o problema? Como posso ajustar? Ajustei errado? Ajustei correto? O processo demanda um trabalho incessante em volta de alguma coisa. Não é algo que eu faça, perdoei. Não. Tenhamos a consciência que esse movimento interno nosso é lento e gradativo. Então, quando nós falamos do perdão, só nos é cabível perdoar determinadas atitudes que nos ofendem profundamente quando nós temos a certeza no nosso coração da existência de Deus. Quando nós temos a certeza que há uma força maior que me guia, que me sustenta, que me ampara, que está acima de tudo. Nos agasalha profundados mesmo. Quando eu volto essa lei para aquele que eu julgo que é meu inimigo, meu coração para e diz assim, mas é assim mesmo, Senhor? Ele que me fez tanto mal, ele que tanto me magoou, merece a mesma lei que eu, que nunca fiz nada por ele, para ele, contra ele. Ele está regido pela mesma lei. E aí, Jesus nos diz, calma, eu vou te encaminhar um consolador prometido. Eu te prometo um consolo. Eu te prometo uma explicação. E aí, nos vem o conhecimento da reencarnação, das inúmeras oportunidades que temos durante a nossa vida eterna de recomeçar, de reavaliar, de reconsiderar, de mudar a rota, a oportunidade de sempre estar aprimorando o nosso processo. Essa visão que não tem nada a ver com religião, você pode ter a religião que o seu coração escolher, mas a visão de que a nossa vida real está no plano espiritual e não aqui, é como se nós olhássemos a vida por um funil. Quando você acha que a sua única oportunidade é essa, você está assim, preso em um círculo. Eu só tenho essa chance, eu só tenho esse movimento, porque daqui eu subo para ir ao céu ou não. Quando você tem a certeza da espiritualidade, da sua vida no plano espiritual, que aqui é uma escola e nós estamos matriculados em uma série, nossa vida atual é uma série que nós estamos cursando, nós viramos o funil. A nossa vida está aqui, é um momento, mas a nossa vida real se abre, se amplia, e aí a nossa alma começa a observar as possibilidades de crescimento que ela tem, as possibilidades de reparação. E aí essa lei divina se torna acolhedora para todos, porque todos nós iremos reparar os nossos erros, de acordo com as leis de Deus, não com as leis dos homens. Só que cada um tem um momento exato para fazer esse reajuste. Há um momento certo do aprendizado. Não adianta querer que a criança aprenda a fazer uma multiplicação se ela acabou de entrar na alfabetização. Esse aprendizado não vai entrar na cabecinha dela. E assim somos nós. Nós temos um tempo certo de amadurecimento, de entendimento, de aceitação. Nós temos que entender que o processo, todos os nossos processos, acontecem no coração.
é aqui que manda. É Ele que nos governa. É dele que nós temos que tomar conta. E esse processo, esse aprendizado, foi nos ofertado um mestre, que é o Mestre Jesus. E que durante toda a sua jornada, ele tentou e passou para nós os seus ensinamentos. E nós consideramos todos esses ensinamentos. E Jesus nos dá uma lição muito linda no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, sobre o perdão. Conta-se no plano espiritual, essas histórias são contadas no plano espiritual. Conta-se que Jesus, ao chegar a Nazaré, ele já tinha feito uma fama. Já sabiam quem era o mestre. O mestre fazia curas, o mestre falava de amor, o mestre falava de liberdade de alma, o mestre falava de igualdade, de fraternidade. E essa ideia incomodava quem estava no poder, incomodava os religiosos da época. Ao chegar a Nazaré, ele continua com as suas pregações, com o seu trabalho, mas há uma agressão por parte de algumas pessoas, tanto a Jesus quanto aos apóstolos. Então xingavam ele de todos os nomes, riam da cara dele, faziam chacota, e Jesus continuava tranquilamente na sua pregação, com o seu trabalho de disseminar o Evangelho, com o seu trabalho de acolher os sofredores. Mas os apóstolos, já não acontecia a mesma coisa com eles. Eles ficaram revoltados com o que estava acontecendo. Como falam assim do Mestre, que é um homem tão bom, que nunca fez mal para ninguém, que está aqui para auxiliar, e eles fazem chacota, eles xingam, eles ridicularizam o nosso Mestre Jesus. E Jesus, tranquilo, continuando com o trabalho que ele tinha ido executar em Nazaré. Em determinado momento, Jesus observa que a situação tinha chegado a um limite. Ele silencia, reúne o grupo e se retira. Vamos para outra cidade. Mas os apóstolos foram com Jesus, claro, mas levaram todo o desconforto, toda a chateação, todas em Nazaré. Passaram apóstolos ainda com aquilo fervendo dentro deles, vão conversar com o mestre. Senhor, você ouviu o que fizeram? Xingaram o Senhor, né? E aí vocês vão me permitir, porque a gente é um risco reproduzir o que Jesus fala, né? Então, para que eu não seja leviana, então Pedro fala, olha, chamaram de tudo, de quanto é nome, e nós reagimos, tá? O senhor entenda que nós reagimos. Mas nós notamos que, se fôssemos fazer exatamente o que o Senhor queria, nós não faríamos nada. Aí Jesus olha tranquilo para os apóstolos e diz assim, por acaso, você pretende colher uvas de um espinheiro? De modo algum me empenharia em uma discussão estéril contra os meus opositores. Procurei ensinar que a melhor réplica é o esforço do nosso trabalho. De que serviriam as longas discussões públicas? Ao fim de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Mas é difícil a gente entender o processo, né? E para os apóstolos também. Filipe, muito chateado ainda. Senhor, mas aqueles que procuravam a sua ajuda
te ridicularizaram também. Não será vaidade? O mestre responde. Não será vaidade exigirmos que todas as pessoas tenham um elevado conceito a nosso respeito? Agradar a todos é marchar pelo caminho largo onde estão as mentiras da convenção. Depois nós vamos retornar aos conceitos. Pedro volta a falar com Jesus. Mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, nós não devemos utilizar as palavras enérgicas, falar duramente? Pedro, em toda circunstância, é preciso falar o necessário, mas é imprescindível que não se perca tempo. E os apóstolos continuam. Mas, Senhor, alguns companheiros me acusam de brigão, isso Filipe falando com ele. E se os discípulos agem dessa forma, como será o futuro do Evangelho? Aí ele já estava falando dos apóstolos, do grupo que eles estavam. Eles brigaram comigo, me chamaram de brigão. Como vai ser o Evangelho assim? E aí Jesus diz a ele, esta é uma pergunta que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas com respeito à comunidade de apóstolos, te pergunto, você já edificou o reino de Deus no seu coração? Ainda não. Por aí vê, Filipe, que se nossa comunidade de apóstolos fosse feita por irmãos perfeitos, teriam aceitado um amigo que ainda não conquistou a divina educação. Temos que perdoar nossos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar aos que zombam da nossa fé. Aí Pedro pergunta, mas para perdoar, não temos que esperar que o inimigo se arrependa? E se ele vestir pele de cordeiro? Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender. Se o nosso irmão não se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos defender. Mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalho. E aí, Pedro pergunta, mas quantas vezes, Senhor, eu irei perdoar meu irmão? 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitamente. E daí por diante, Jesus continua na sua pregação. E no seu último momento, aqui na Terra, ele nos mostra, ele comprova que o perdão é o caminho. Na frente daqueles que o mataram, na frente de todos que o condenaram, eles não sabem o que fazem. Então Jesus nos vem com essa mensagem tão alentadora, tão consoladora, né? Nos dando força, mostrando para todos nós que é possível. Mas lembrem-se, é um processo. Processos demandam cuidado, tempo, atenção. Vamos recordar as lições que ele nos deu. Estamos numa situação de conflito. Nos sentimos ofendidos, magoados. Não revide. Não revide. É o primeiro passo. E o passo mais importante que nós temos que aprender a dar. Não revidar a ofensa recebida. Outro ensinamento de Jesus neste episódio. Silencia. Identifica a situação e silencia. Nós temos que exercitar o hábito
de identificar uma situação de conflito e deixar a situação de conflito aonde ela está. Lembremos, nós abrimos a porta do nosso coração para o conflito entrar. Você é responsável de quem você convida para dentro da sua casa. A situação de conflito aconteceu ali, com ele, com o meu irmão que está na minha frente. Mônica, mas ele me atacou. E você vai receber a lança? Ou você vai dizer, parou, aqui não. Meu coração, minha mente é responsabilidade minha e de mais ninguém. Esse poder é meu. E nós temos que exercitar essa consciência de que o poder da minha paz, da minha tranquilidade, do meu equilíbrio, está na minha mão. Que o outro se desequilibre, que o outro ofenda, que o outro lance as flechas que for, pegar as flechas para você. Jesus não pegou. Ele continuou trabalhando da mesma forma. Ele era o agredido. Falavam dele, xingavam a ele, e ele continuou. Quando ele viu que os apóstolos não tinham condição de lidar com aquela situação, ele retira sem falar absolutamente nada e continua o seu trabalho. Ou seja, diante de uma ofensa, você não precisa dar o poder do outro de te comandar, de reger a sua vida. Ele me tirou do eixo. Não. Eu deixei ele me tirar. Eu deixei que a atitude dele me movimentasse. Quando nós viramos o foco da situação, fica mais fácil. Nós vamos tomando conhecimento. O poder que nós temos na nossa vida. Você passa esse planeta, já. A gente demora a observar qual é a situação que eu saio do prumo com facilidade. Que tipo de comentário me tira do meu centro? Quando fala da minha origem? Quando fala da minha impaciência? Quando fala do meu corpo? O que é que me tira do prumo? É o primeiro passo, identifica aonde estão as nossas fragilidades. Porque a partir do momento que eu conheço a minha fragilidade, eu já sei em que tipo de assunto eu não devo entrar, porque eu não consigo me movimentar decentemente dentro daquele assunto. Que tipo de ambiente eu não posso frequentar, porque eu me desequilibro quando eu estou nesse ambiente. O autoconhecimento nos ajuda profundamente a nos proteger, a identificar aonde eu necessito de proteção, de agasalho, de cuidado, de atenção. Outra coisa que Jesus coloca nessa parábola, que fica claro para nós, né, é esse limite que ele dá às coisas. O que é dos judeus, daqueles que me atacaram, é deles, não é meu. Foi o que eu falei. Você só traz a caixinha para você se você quiser. Ela não pertence a você. Mas você tem a competência de não trazer. Então deixa. O outro gritou, o outro fez errado, o outro agrediu. Deixa. Nós não acreditamos nas leis divinas. Nós não acreditamos que todo erro será reajustado, será consertado, que o que desequilibrar, eu vou reequilibrar, que o que eu desorganizar, eu vou reorganizar, que eu vou voltar com o equilíbrio da vida onde eu desequilibrei. É nessa vida? Não necessariamente, eu posso não ter a maturidade para esse aprendizado nesse momento. E é por isso que a visão do
temos uma vida eterna, a nossa vida real está no plano espiritual, e este planeta é um planeta escola, estamos cursando uma matéria, voltaremos inúmeras vezes. Deixa o nosso coração tranquilo e asserenado em relação a essa lógica da lei divina, a esse processo, a esse caminhar de evolução que nós todos temos. Então, assim, essa é uma das coisas. Evitar a discussão. A discussão realmente não traz benefício para ninguém. Lembremos de alguma situação de conflito pela qual nós passamos e que nós não resistimos e entramos na discussão. Qual de nós não tem aquela frase? Aquilo eu não devia ter dito. Eu devia ter ficado calado. Perdi a oportunidade de ficar calado. As palavras, as nossas palavras, dizem muito mais de nós do que do próximo. Nossas palavras são flechas que nós deixamos. Então, na dúvida, não ultrapasse. Pare. Pare. Silencie. Cuidado. Sempre que o outro nos incomoda, é porque está mexendo com a nossa fantasia, com o nosso orgulho, ou com algo que realmente está dentro de nós. Pode não estar no volume que ele fala, na intenção que ele fala, mas é uma frase que eu brinco com a verdade. Se mexeu comigo, observa, para brigar, não para explicar, não para discutir, mas para observar amorosamente o que o meu coração está reclamando. Por que o meu coração ficou tão desconfortável com a fala do meu irmão? Qual é a dor que está aqui? Qual é o sentimento que eu tenho? E aí olhar com a lente do amor para nós mesmos. Porque todo o processo de perdão que Jesus ensina, ele ensina para nós. Isso no próprio texto. Quando ele pergunta a Filipe, você já identificou o reino de Deus no seu coração? Olha para você, não com reproche, mas quer dizer, te dê atenção. Veja o que você precisa olhar, entender, compreender, perdoar. Então, temos esse cuidado de tudo aquilo que a gente joga para o próximo, perguntar se para mim esse remédio serve, se eu gostaria de tomar. A importância do perdão é tamanha que o perdão foi inserido no Pai Nosso. A oração que Jesus nos deixou para que nós começássemos a entender, a assimilar, a repetir esse aprendizado que Ele trouxe. E no próprio Pai Nosso, Ele nos coloca em primeiro lugar. Ou seja, em pé de igualdade com o ofensor. Pai, perdoa a minha ofensa. Então eu inicio dizendo, olha, desculpa aí, eu também erro da mesma forma, né? Então é o nosso trabalho. E aí, quando e sabe por que isso? Porque eu só dou para o meu próximo aquilo que eu dou para mim. Eu só vou aprender a perdoar o meu próximo quando eu perdoar as minhas falhas, os meus erros. Quando eu tiver compaixão com as minhas dores. Quando eu não quiser nem tiver a pretensão de ser perfeito. Quando eu entender que eu estou num processo de evolução, caminhando lentamente, amorosamente, em rumo ao aprendizado, ao aperfeiçoamento, à paz.
né? E Jesus ainda disse: perdoar exige vigilância. Então, não tenhamos a fantasia de que perdoar é esquecer. Esquecer acontece na mente. O perdão acontece no coração. A mente não esquece. Porque se eu começar um processo de esquecimento, indica um outro problema na nossa vida, de origem física. O perdão acontece aqui, no coração. Então, vigia. Porque o meu irmão, ele está num processo de aprendizado. E ele pode errar novamente e voltar a me ofender. Isso não significa que eu vou dizer assim, então sai daqui, que eu não quero conversa com você mais. Não. Significa que eu vou estar atento, assim como eu estou atento às minhas falhas, às minhas dificuldades. Se eu tenho uma questão, que eu tenho uma grande dificuldade, eu tenho que vigiar sempre. Eu não tenho que fazer de conta que ela não existe. Eu tenho que estar atenta aos meus gostos, às minhas emoções, às minhas falas. Eu tenho que voltar a atenção para mim. A mesma coisa do meu irmão. Eu entendo que ele não tinha maturidade para falar o que fala, para fazer o que fez, mas eu também tenho que ter um cuidado, né? Entendo o momento dele, o momento que ele se encontra, mas eu tenho que me preservar, né? Amorosamente, assim como fazemos conosco, né? O perdão é um processo de libertação da alma. Quando nós nos sentimos ofendidos, magoados, quando nos tiram do nosso desconforto, é porque nós pegamos aquela situação que o irmão fez e trazemos para cá, para o nosso coração. Pegamos um pacotinho, embrulhamos e colocamos ali. E às vezes nós passamos anos com aquele pacotinho que não era meu, mas eu resolvi ficar com ele, remoendo aquela situação. Então, nós temos que entender que é nossa opção em não quero mais isso. Isso eu não quero para mim. Isso para mim não serve mais. Isso exige atenção, cuidado. Porque esse pacotinho, a natureza nos mostra o tempo todo esse processo de destrói, constrói, renova, destrói, constrói, renova. A planta nasce até entre o asfalto, mostrando a possibilidade da vida. A árvore nos fornece frutos o tempo todo. Ela cresce, floresce, frutifica, nós vamos lá, tiramos a fruta, ela dá outra fruta, doando sempre mais. Nós tiramos, ela dá outra fruta, doando sempre mais. Esse é o processo que nós, que nos julgamos tão racionais e acima desse equilíbrio universal, temos que aprender a fazer. E quando nós temos esse pacotinho, quando nós temos uma ferida no nosso corpo, rasgamos algum ponto. Você chega nessa ferida, abre, mete o dedo para ver se dói mais, se dói menos, se o buraco está fundo, se não está, se apertar aqui vai sangrar mais ou menos? Acho que não, né? A gente quer se livrar daquela dor. Então você olha para a ferida e diz assim, vou limpar, vou cuidar, preciso passar um remédio, preciso colocar um curativo. No dia seguinte, você olha aquela ferida e diz, você já melhorou um pouquinho. Vou continuar cuidando de você. Vou continuar tratando de você. E assim, essa ferida vai cicatrizando. Com o passar do tempo, nós não lembramos nem onde foi que nós nos machucamos. Isso se vai. Da mesma forma, nós temos que aprender a curar a nossa alma. Desse jeito. Com atenção, com cuidado, com carinho.
Olhar para o que dói, sim. Olha, cuida, compreenda-se, entenda suas limitações, aceite-as. O princípio do AA é perfeito. O primeiro passo é reconhecer, é identificar. Enquanto nós estamos fugindo das situações, nós não conseguimos resolvê-las, nem situações dentro, nem situações que estão fora de nós. Então, o auto-perdão é o primeiro passo do perdão para com o próximo. Estejamos atentos a nós. E aí vem a reconciliação, que é um bálsamo nesse processo. Mas temos também que ter atenção com essa palavra, porque nós temos a tendência de querer achar como antes. Essa é uma fantasia que nós temos. Um compositor, um pouco não tão atual mais, mas escreveu: nada do que foi será como foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Chico tinha essa frase na frente da sua cama: tudo passa. Porque nós estamos em eterno movimento. E observe, quando eu tenho a necessidade de perdoar, é porque algo fora de mim mexeu comigo, despertou uma necessidade dentro do meu ser de melhora, de reanálise, uma ginástica da minha alma de compreensão. Ou seja, ele gerou um movimento positivo para mim, de crescimento. E quando eu reconcilio, é quando eu vejo que eu consegui compreender esse movimento. E essa reconciliação, o outro pode participar, mas é uma opção dele. Nós temos um grande aprendizado de deixar a vida do próximo a critério, a cargo dele. Eu posso me reconciliar só comigo. E aí há uma reconciliação poderosa, que é quando eu erro profundamente. Tenhamos amorosidade conosco. É importantíssimo nós termos essa consciência de que erramos. Porque errar é um fato natural. Estamos numa escola. Não sei se vocês sabem, somos alunos das primeiras séries ainda. Nós estamos no início da evolução, desse processo evolutivo. Você exige de uma criança que está na alfabetização que ela escreva perfeitamente no seu primeiro, segundo dia de aula? Quantas vezes a criança escreve em cima do A? Primeiro ela aprende a pegar no lápis, depois ela observa o papel e vê para que serve aquela relação lápis-papel. Aí ela vai pegar e leva meses para pegar no lápis direitinho, anos, porque nós temos aí o maternal 1, maternal 2, com esse aprendizado da agilidade motora, né? Do domínio da motricidade. E nós, da mesma forma, estamos num lento e gradativo processo de aprendizado. Mas tenhamos atenção. Assim como na escola da vida, reprovar não é algo agradável. Na escola do espírito também não. Então nós temos que estar sempre focados na nossa reforma íntima. Temos sempre que estar atentos na necessidade de autoiluminação, de vigília constante. Não é porque nós nascemos milhares e milhares de vezes que nós vamos ficar patinando, porque isso não é nem racional, nem inteligente. A reencarnação, as múltiplas existências,
estão aí para nos mostrar que nós temos muito chão pela frente, inúmeras possibilidades, que tudo vai dar certo no tempo correto, que tem que ser, mas não para nos transformarmos em estátuas estagnados dentro do nosso processo. Isso a gente tem que estar atento. Aí, às vezes, quando eu comecei, quando a Andréia me passou, eu escolhi o tema, meu Deus, por que eu escolhi esse tema? Meu Deus, é difícil. Porque às vezes a palavra perdão chega e explode no peito da gente, né? Dá um trem assim, perdoar parece ser grandioso. É muito grandioso, muito grandioso. Como diz a palavra, é doar além do que eu já dou. E nós já começamos esse processo no nosso dia a dia. Não ache que é difícil para você, não ache que você não consegue, não ache que não está à sua altura. Não desista de você, não desista do seu processo. A paciência é uma forma de perdão, a tolerância é uma forma de perdão, o silêncio é a oração do perdão. Todos os dias nós temos exercícios inúmeros, principalmente dentro dos nossos lares, para poder exercer esse perdão. E como que nós já conseguimos? É possível. Veja nossos filhos. Veja os nossos filhos. Nós não conseguimos olhar para eles todo o amor, entender que eles têm as suas limitações, as suas dificuldades, mas nós os amamos e desejamos profundamente que eles encontrem o caminho da paz. Com os filhos, com os pais, com os irmãos, com os parentes. Exercemos o perdão no nosso ambiente de trabalho, quando silenciamos para uma opinião que não concordamos, mas entendemos que não é hora de falar. Exercemos o perdão quando o nosso ajudante não colabora da forma que nós esperamos. Então, não coloque o perdão distante de você. O perdão permeia a nossa vida diuturnamente e nos é possível sempre que nós desejarmos. A alavanca pertence a nós. O poder está em nós, não está no outro. Atenção para quem você convida a estar na sala do seu coração, na sala da sua mente. Você abre essa porta, ninguém mais. Não ponha o poder da sua vida nas mãos do próximo. E aí, eu finalizo com uma fala que, pessoalmente, eu sou encantada por ela. Essa fala está no filme de Jesus Cristo, fala sobre a vida de Givaldo Franco. Tem um exemplo tão lindo para a gente. Ele se coloca tão mortal, tão igual a nós, e ele diz, é possível, vai, vocês vão dar conta, vocês irão conseguir. E é um momento, que é um momento culminante no filme, que é onde ele consegue resolver uma pendência do passado, e Joana diz assim, não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade, da sua essência divina, quando chegar ao último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. O maior desafio, nosso maior desafio somos nós mesmos. Então, primeiramente,
aprendamos a nos amar, a nos respeitar, compreender, mas estejamos sempre dispostos a trabalhar em prol da nossa melhora, da nossa reforma, lutar pela nossa paz interior. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que a paz de Cristo abrace o coração de cada um de vocês, hoje e sempre. Graças a Deus. Depois dessas palavras, Mônica, esclarecendo não só a nossa mente, mas também o nosso coração, vamos aproveitar esse ambiente de vibração amorosa que aqui nós encontramos e vamos fazer a nossa prece. Esse momento de união dos nossos corações, essas vibrações de amor que vêm do alto, que nos envolvem e nos traz paz, é que nós agradecemos a Jesus por esses momentos que muitas vezes não entendemos a extensão e o benefício que estamos recebendo. Então, Mestre Jesus, só nos resta agradecer de coração a tudo que temos recebido, a esta casa. E rogamos, Jesus, que essas vibrações amorosas também se estendam a todos os nossos parentes, em especial aquele que temos que perdoar, aquele que mais necessita do nosso amor, da nossa compreensão e do nosso perdão. Rogamos também, Jesus, a todos os nossos irmãos em sofrimento, que se encontram nos hospitais, que se encontram em qualquer lugar onde o desespero, a desolação invade o coração. Que nesse momento eles possam receber essas vibrações amorosas que partem daqui, de cada coração, unidos ao coração de Jesus. Obrigado, então, Jesus, por mais esta oportunidade. E nós encerramos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que a sua paz, Jesus, nos acompanhe hoje e sempre.